Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. John Whitman tinha 89 anos. Cada ruga em seu rosto contava uma história de batalha, uma lembrança, um sacrifício. Veterano da Segunda Guerra Mundial, ele sobrevivera aos horrores dos campos de batalha, às tempestades de fogo e aos gritos dos camaradas caídos. Agora sua guerra era diferente. Estava sendo travada na pequena e tranquila rua de seu bairro suburbano, onde morava sozinho desde a morte da esposa 5 anos antes. Sua casa, modesta mas repleta de memórias, era cercada por flores que ele cultivava com paciência. Todas as manhãs ele saía para alimentar os pássaros e regar as plantas, com seu fiel cão Rex ao lado. Mas recentemente a paz de sua vida fora quebrada por um grupo de motoqueiros locais. Barulhentos, arrogantes e sem respeito por ninguém, eles começaram a importuná-lo, rugidos incessantes sob suas janelas, risadas zombeteiras quando ele passava e até pichações em seu portão. Apesar da idade e da fragilidade, John se recusava a demonstrar seu medo. Mas cada provocação o fazia reviver aquela cruel sensação de impotência que conhecera na linha de frente, testemunhar a injustiça sem poder intervir. Seus vizinhos, despreocupados, desviavam o olhar. A raiva fervilhava dentro dele, mas ele sabia que a cautela era sua melhor arma. Certa noite, enquanto o sol se punha atrás das colinas e o ar ficava fresco, John sentou-se em sua velha poltrona, cercado pelas medalhas e lembranças de sua juventude. Seu olhar se desviou para o telefone sobre a mesa. Esse mesmo telefone, um simples aparelho do dia a dia, se tornaria sua arma mais poderosa. Em um sussurro quase inaudível ele murmurou: "Já passou da hora de isso parar." Este foi o início de um confronto que mudaria sua vida e surpreenderia toda a vizinhança. Na manhã de sábado, John saiu de casa, bengala na mão e boné abaixado sobre os olhos. O ar estava fresco, mas carregado de uma tensão que ele conhecia muito bem. Os motoqueiros estavam lá, posicionados em frente à sua casa, como predadores cercando sua presa. O ronco das motos ecoava enquanto ele caminhava lentamente para frente, cada passo calculado para evitar provocar uma reação. Rick, o líder do grupo, um jovem de queixo tenso e olhar provocante, zombou assim que viu John. "Ei, vovô, ainda está vivo depois da guerra?" Atrás dele, seus cúmplices caíram na gargalhada, batendo palmas nos tanques de suas motocicletas, fazendo o chão tremer. John sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. Sabia que não podia cometer o menor erro. Simplesmente respondeu em voz firme porém baixa: "Continue caminhando." Rick aproximou-se dele com um sorriso zombeteiro no rosto. "Oh não, velho. Gostamos de vê-lo tremer um pouco." Mas John não tinha intenção de demonstrar medo. Ele ergueu levemente a bengala, não como uma ameaça, mas para lembrar a todos de sua presença. Esse gesto simples foi suficiente para silenciar o riso por alguns segundos. Seu olhar, duro e inabalável, evocava os anos em que comandava homens na linha de frente, e quando o respeito era conquistado com coragem e autoridade. Ao voltar para casa com o coração acelerado, mas a mente lúcida, John sabia que precisava agir. Essas humilhações diárias não podiam continuar. Ele pegou o telefone, o objeto comum que se tornaria seu aliado. Naquela noite, sentado em sua poltrona, discou um número que não discava há anos, o de um velho amigo, um general aposentado, que estivera ao seu lado na linha de frente. "Olá", disse ele com a voz trêmula mas determinada. "Preciso da sua ajuda." Naquele momento, John pressentiu que algo estava prestes a mudar. E ele estava certo. A noite já havia caído há muito tempo quando John Whitman desligou o telefone. Suas mãos ainda tremiam levemente. Não de medo, mas de emoção. Do outro lado da linha, a voz profunda e calma de Robert Hayes, um ex-general do Exército dos Estados Unidos. Fora suficiente para despertar memórias enterradas por mais de 70 anos. Eles haviam lutado juntos na Europa. Tinham visto homens caírem e jurado proteger-se para sempre, acontecesse o que acontecesse. E naquela noite, apesar das décadas que haviam se passado, essa promessa fora cumprida. "John, você nunca deveria ter passado por isso. Ninguém tem o direito de te desrespeitar. Deixe que eu resolva isso." Sem perguntas. Sem dúvidas. Apenas estas palavras, carregadas de significado. John ficou sentado em sua poltrona por um longo tempo, observando as medalhas penduradas na parede. Bronze, prata, honra. Condecorações por guerras visíveis. Mas esta guerra ninguém viu. Mesmo assim, doía nele da mesma forma. De madrugada, algo estava diferente. A rua, geralmente silenciosa a essa hora, vibrava com uma atividade incomum.
Carros sem identificação passavam lentamente, alguns paravam, outros arrancavam. John observava a cena por trás das cortinas, sem realmente entender. Por volta do meio-dia, os motoqueiros chegaram como de costume. Rick na frente. Barulhentos. Confiantes. Convencidos de que nada nem ninguém poderia detê-los. Mas naquele dia eles não estavam sozinhos. 2 motocicletas da polícia apareceram no final da rua. Depois um carro. Depois outro. Em poucos minutos a rua estava bloqueada. Os sorrisos arrogantes desapareceram. As risadas cessaram. Os motores foram desligados um a um. O que está acontecendo? Um deles murmurou. Os policiais saíram calmamente. Calmamente demais. Pediram os documentos. Inspecionaram as motocicletas. Chamaram os nomes pelo rádio. Então as algemas apareceram. Rick empalideceu quando um policial pronunciou estas palavras. Senhor, o senhor é procurado por intimidação, vandalismo e associação com uma rede criminosa. Da sua varanda, John observava a cena se desenrolar, com o coração pesado. Ele não havia pedido nada de violento, nada de ilegal. Eles simplesmente fizeram uma ligação. Uma ligação baseada no respeito, na honra e em laços que o tempo jamais apagara. Quando os motociclistas foram levados, um policial se aproximou da casa. Ele saudou John em estilo militar. Obrigado pelo seu serviço, senhor. O senhor está em segurança agora. John sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez em semanas, ele se sentiu em casa novamente. O silêncio que se seguiu à partida dos carros da polícia parecia irreal. A rua, antes repleta do rugido agressivo dos motores, recuperou uma paz esquecida. John Whitman permaneceu de pé na varanda com a bengala entre os dedos, observando o local onde os motociclistas haviam sido parados. Os vizinhos começaram a sair de suas casas. Alguns pareciam envergonhados, outros surpresos. Muitos desviaram o olhar, conscientes de que haviam presenciado as humilhações, sem jamais intervir. Uma senhora idosa atravessou a rua, com os olhos cheios de remorso. John, nós não sabíamos como te ajudar. Ele sorriu gentilmente para ela. Às vezes, tudo o que é preciso é não desviar o olhar. À tarde, um carro preto estacionou em frente à sua casa. Um homem com um terno impecável saiu do veículo. Ele cumprimentou John com profundo respeito. Senhor Whitman, o general Reis manda lembranças. Ele queria ter certeza de que estava tudo bem. A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro. John não era apenas um velho. Ele era um herói de guerra, um homem cujo passado moldara destinos, um veterano respeitado até mesmo nos mais altos escalões do exército. Naquela noite, John entrou em casa e parou em frente à parede de medalhas. Pegou uma, a mais antiga, aquela que ele nunca havia mostrado a ninguém. Colocou-a sobre a mesa, acariciou o metal frio e murmurou. Nunca paramos de lutar. Apenas mudamos de campo de batalha. No dia seguinte, uma bandeira americana foi discretamente pendurada em frente à sua casa. Então, outro vizinho fez o mesmo. Em poucos dias toda a rua prestava homenagem ao homem que haviam ignorado por tempo demais. John estava sentado nos degraus da entrada de casa, com Rex a seus pés, observando o pôr do sol. Aos 89 anos, ele não tinha nada a provar. Mas naquele dia, ele lembrou a todos de uma coisa essencial. Respeito nunca envelhece. Aos 89 anos, John Whitman não ergueu o punho nem a voz. Ele não ameaçou ninguém. Ele não buscou vingança. Ele simplesmente fez uma ligação telefônica. Um apelo impregnado de honra, memória e respeito. Um lembrete silencioso de que alguns homens, mesmo com o passar dos anos, continuam sendo lendas. Os motociclistas desapareceram. Medo também. Mas o que o bairro jamais esquecerá é esta lição. Um homem nunca é julgado pela sua idade, mas sim pelo que já sobreviveu.